Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Boa madrugada, você que está estudando de madrugada. Como eu costumo dizer, qualquer hora é uma hora oportuna para você aprender. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Ciências da Natureza, de Biologia da família LAC Concursos. Estou hoje aqui para lhe ajudar novamente em mais essa sua caminhada para a aprovação. Olha só, hoje nós temos um assunto muito corriqueiro em provas, né? Nós estamos tocando nas principais bancas, lembra? Dos principais concursos do Brasil relacionados ao magistério, tá? Relacionados especificamente a ciências e também a biologia. Então, olha só, hoje nós temos o reino vegetal, tá bom? Então, nós teremos uma sequência aí de algumas aulas sobre reino vegetal, que sempre está em um ou outro concurso. É muito comum, né? A gente falar de seres vivos, aí a gente vê características gerais, fala sobre bactérias, protozoários, né? Fala também sobre reino animal e o reino vegetal, né? Então, o reino vegetal, como é muito amplo, é muito estudado por nós na faculdade, na verdade, nós fazemos aí botânica 1, 2, 3, 4, nós fazemos aí uma boa parte do nosso curso em torno da botânica, em torno do reino plantae, né, hoje chamado reino plantae, e aí é lógico que isso vai ser buscado nos concursos relacionados ao magistério da nossa área, não é verdade? Então vamos lá? Então olha só. Apresentando aí a aula de hoje, a gente vai falar diretamente de reino vegetais, vamos falar das relações dos grupos vegetais, né? Então nós vamos falar aí dos 4 grandes grupos, briófitas, pteridófitas, né, angiospermas e gimnospermas, os 4 grandes grupos, né, com as suas características gerais, observando as questões pedidas nos principais concursos, tá legal? Então, de cara a gente apresenta o reino vegetal, né, características chaves, básicas, indivíduos pluricelulares, autotróficos, fotossintetizantes, com células eucariontes, né, com um aparelho celular, pode ser lignificada ou então aí rica em celulose, né, de repente, dependendo diretamente da função, você vai ter uma característica mais específica, mas a gente vai dar uma olhadinha disso daqui a pouquinho, tá legal? E aí a gente vê aquele cladograma clássico do reino vegetal, que, sabendo esse cladograma, você consegue matar várias e várias questões relacionadas à comparação dos principais grupos do reino vegetal, não é verdade? Então, a gente dá uma observada, né? Naquele cladograma a gente coloca aí as algas verdes, as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, não é verdade? Excluindo aqui as algas verdes, colocando o reino plantae, das briófitas às angiospermas. Muito tranquilo, né? Falando que as briófitas aí para lá, né? Então, em direção às angiospermas, possuem gametófilos revestidos por células estéreis, na verdade, característica-chave, né, do reino plantae, né? A gente dá um termo para isso de embriófita, então embriófita é similar à planta. Aí a gente diz que as briófitas não possuem vaso os condutores, né? Então a vasocondução é ausente nas briófitas, fazendo com que os nutrientes passem de célula a célula, fator aí de passagem simples, de fusão, osmose, né? Verdade? E temos as pteridófitas, já são indivíduos com vasos condutores, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente chama de traqueófitas, não é verdade? E aí a gente tem, né, surgindo entre pteridófitas e gimnosperma as sementes, não é verdade? Então, aí a gente já utiliza para gimnosperma e angiospermas espermatófitas, né? Plantas que produzem semente. Diferenciando aí gimnosperma de angiosperma, porque nas angiospermas existe a presença de flores e frutos, o que não existe nas gimnosperma. Lembra? Gimnos, exposto, nu, aberto. Então, gimnosperma, semente desprotegida, semente nua, semente aberta. Não é verdade? Não tem o fruto. Agora, angiosperma, não, né? Anjo, proteção, envoltório, vaso. Então, semente envasada, semente protegida, semente, né, protegida por um fruto. Né? Muito clássico, muito tranquilo, muito bonitinho esse tipo de análise. Né? Você viu lá na Botânica 1, na faculdade, lembra disso? Então, olha só. E aí a gente faz uma comparação entre os 4 grupos, dando esses exemplos que sempre caem em prova lá.
né? E mostrando que existem fases, né? A gente sabe que o reino vegetal possui o que a gente chama de alternância de gerações. Você lembra de alternância de gerações? Uma fase haploide e uma fase diploide, né? Aqui a gente coloca com uma fase de gametófito, outra fase de esporófito. Então, aqui no meu esqueminha eu coloquei esporofítica e gametofítica, né? Uma fase diploide, uma fase haploide. Tanto nas briófitas, tanto nas pteridófitas, nas gimnospermas e também nas angiospermas. Algo clássico, só para lembrar, só para a gente começar, né, esse processo de análise de questão. Tudo bem? Vamos então para a análise das questões? Primeira questãozinha batida hoje vai ser a questão aí da AOCP, INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Uma prova de um nível muito legal, galera. Essa prova aí, né, deve ter batido em meia dúzia de colegas de maneira bem forte, tá? Ela foi feita no ano de 2009. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele fala assim: observe o esquema do ciclo de vida abaixo analisado e analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as correta ou corretas, né? Então, a gente tem aqui a demonstração da alternância de gerações, não é verdade? Fase de gametófito, fase de esporófito. Verdade? Um gametófito haploide, olha só, vai formar aqui as estruturas reprodutoras, aqui o anterozoide, no caso, o gameta masculino, e aqui a oosfera que está lá no arquegônio. Então, forma-se aí a fecundação, formando um zigoto diploide, que evolui para o embrião. Vira um esporófito, tá? Esse esporófito, fase produtora de esporos, né? Vai ter o esporanjo e aí a formação de células, uma célula mãe, que ele coloca aqui, diploide, né? A célula mãe de esporo diploide, que vai passar por um processo de meiose, né? Formando aí diretamente o esporo novamente aí. Então ele coloca aqui tétrades de esporos, haploides, formando esporos, voltando de novo a ser gametófito. Então, aí a gente observa diretamente, né, a alternância de gerações, tá bom? Bem, vamos lá, então. A questão fala assim, né, saindo daqui do esquema, a questão vai nos falar assim: as briófitas, a fase dominante do ciclo de vida é o gametófito. E o esporófito é nutricionalmente dependente do gametófito. Isso é verdade, não é verdade? Só se você observar essa imagem aqui, ó. Então, aqui, gametófito é a fase duradoura e o esporófito é a fase, né, de formação de esporos, que não é a duradoura, né, a transitória aí. Você vai ver que aqui existe a haploidia e aqui existe a diploidia. Como está mostrando aqui o meu esqueminha. Tudo bem? Legal? Então, essa fase é haploide, essa fase diploide, essa fase, né, é a que está permanecendo, é duradoura, e essa fase passa só pelo processo aí de reprodução. Agora, você observa que o esporófito está conectado diretamente ao gametófito. Ele é nutrido diretamente pelo gametófito. Foi o que aquela frase nos disse, né? Então, a primeira aqui, perfeito, está correto, sem problema nenhum. Nas pteridófitas, o esporófito é a fase dominante. Interessante que que não ocorre desse jeito. Se você observar, né, você vai ver que o inverso, né? Você vai ver que o esporófito aqui, né, que é a fase duradoura. E aqui ele está falando justamente, né, que o esporófito é a fase dominante do ciclo e independente do gametófito. Não, tá certo sim, Jorge. Essas duas estão corretas. Realmente, quando a gente observa a samambaia, você vê diretamente que a fase esporofítica, o esporófito, né, é a fase duradoura, o gametófito não. E essa estrutura é independente, o que é diferente daqui das, né, briófitas, tá bom? Então, essas duas estão corretas. INES, mais uma vez, muito bem elaborado. Nas gimnospermas e angiospermas, diferente do esquema acima, existem dois tipos de esporos. Opa, não vai rolar esporo, não. Lá a gente vai lembrar que existe aqui no nosso esqueminha, ó, o surgimento de semente, e aqui eu também poderia ter colocado o grão de pólen. Então, o esporo, né, não vai surgir diretamente
na estrutura reprodutora. Então, essa terceira frase, eu posso até concluir a leitura, mas eu já sei que ela está errada. Nas gimnospermas e angiospermas, diferente do esquema acima, existem 2 tipos de esporo. E por isso o ciclo de vida é chamado de heterosporado. Não, heterosporado realmente é quando existe aí esporos diferenciados, tá bom? Mas essa frase está incorreta, tá bom? Então, 1 e 2 são as corretas. Então, fica lá apenas 1 e 2 estão corretas. A resposta é letra B. Perfeito aí, questãozinha muito bem elaborada, muito bem batida, de um nível muito legal. Se você for fazer a prova para essa banca da OACP, né, você tem que tomar um determinado cuidado, tem que ter uma boa preparação. Eu prefiro provas num nível muito bom, porque as pessoas não ficam acumuladas na frente. No último concurso que eu fiz, eu me lembro que, mesmo errando uma questão só, eu acabei ficando um pouco para trás aí, deslizei em uma questão e, de repente, eu fiquei lá em 4º lugar, com uma questão. Se fosse de um nível melhor, talvez errando uma só, eu estivesse em 1º lugar. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, se prepare para a OACP, tá legal? É de um nível muito interessante, muito bom, e faz umas análises muito legais, tá legal? Então, prova da CEPERJ. CEPERJ aí para professor de ciências do estado do Rio de Janeiro. Uma das últimas provas, né, foi a prova de 2015. Esse aqui para professor de ciências, né? A CEPERJ ela trabalha muito para o estado do Rio de Janeiro, elaborando provas para professor de ciências e biologia, né, diretamente desse estado, né, para o estado e não para o município, tá? Então, os vegetais, como todos os seres vivos, precisam se reproduzir para perpetuarem suas espécies. As pteridófitas, quando se reproduzem sexuadamente, utilizam-se de... Então, olha só, quando a gente observa lá, no caso, as pteridófitas, que ele está citando aqui no nosso texto, tá vendo? Eu tenho uma estrutura de reprodução aqui, ó, que nós vimos anteriormente, que não tem grande novidade, né? Nós temos uma fase esporofítica, o esporófito, uma fase gametofítica, né? O gametófito, mostrando aqui a alternância de gerações. Lembra? Alternância de gerações, uma fase haploide, outra fase diploide, tá bom? Então, aqui mostra diretamente isso, daqui haploide, diploide, para cá haploide, tá bom? Então, ele está mostrando aqui que existe a formação de esporos, né? Na parte posterior, ele coloca aqui, como sempre se utiliza a samambaia como exemplo, né? E ele mostra aqui atrás a formação de soros. Tá bom? Existe o processo de meiose nessa estrutura, e aí são formados esporos que são haploides. Esses esporos evoluem formando o prótalo, tá? E o prótalo vai produzir aí os gametas. A oosfera, né, aqui sendo representada aqui no arquegônio, e o anterozoide aqui, que é a estrutura nadante. Briófita e pteridófita necessitam, né, de água no seu processo reprodutivo, porque o gameta, o anterozoide, ele é flagelado e ele migra através de um processo, entre aspas, de natação, deslocamento via flagelo. Nesse deslocamento via flagelo, ele vai entrar na estrutura feminina, realizando aí o processo de fecundação. E aí vai evoluir, a partir da fecundação, um zigoto que vai formar um esporófito. Tudo bem? Legal. Vamos voltar lá então. Olha só. Então aqui, né, ele diz, vou voltar à leitura. Os vegetais, como todos os seres vivos, precisam se reproduzir para perpetuarem suas espécies. As pteridófitas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.